Salve, salve, minha galera, como estão vocês? Tudo na paz? É isso aí! Aula de hoje, bonito, sobre a Revolução Industrial. O que foi, quando começou essa história de greve, né? Esse negócio de movimento operário, o que aconteceu, esse negócio de sindicato, né? E contexto histórico diferente. Vamos procurar compreender isso aí da melhor forma possível. Vamos se ligar? Aí, apresentação de slide do começo. Seguiu. Aí vimos aqui. Quem mandou aí? Rapaz, esse cara. Organização dos Trabalhadores Industriais no século XVIII, tendo em vista as melhores condições de vida. Lembrando ali, era o cenário de quê? Da Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial mesmo? Que foi aquele conjunto de transformações que aconteceram por volta do século 17, 18 na Inglaterra e vão resultar que mais tarde vão se espalhar por toda a Europa, por todo o mundo também. Tá disse aí? Então vamos, bonito. Olha só, primeiro, o artesanato era uma forma de produção industrial característica da Baixa Idade Média. Como assim, professor? Bom, deixa eu explicar melhor. Velho, se tu queria naquela época um sapato, você faria o quê? Você iria no sapateiro, o cara vinha, media seu pé, o cara ia lá, pegava o couro, cortava, costurava, enfim, fazia todo o processo até o sapato ficar pronto. Era um trabalho manual, artesanal, levava muito tempo, diferente de hoje. Hoje você chega numa loja, você escolhe que tipo de sapato você quer. Interessante isso, né? Por quê? Porque é produzido em quê? Numa quantidade maior, numa larga escala. Essa é a diferença da manufatura para a indústria. Agora, de antemão, o seguinte, naquela época, na Baixa Idade Média, já no fim da Idade Média, tudo dependia manualmente. Você queria algo, tinha que plantar. Você queria uma roupa, tinha que chamar o alfaiate para chegar e organizar a sua roupa. Enfim, era todo um processo. A produção independente, onde o produtor possuía os meios de produção, ou seja, as instalações, as ferramentas e a matéria-prima. Lembrando que a gente está falando aqui das corporações de ofício, não é isso? Aí o que acontecia? O cara chegava, tinha lá a corporação dele, com as instalações, com as ferramentas e a matéria-prima toda lá, só para o cara chegar e ter o trabalho de usar a mão de obra dele. Tá claro até aí? Então vamos. A produção era artesanal, desde o começo da matéria-prima até o acabamento final. Não havia divisão do trabalho e especialização, todo mundo fazia tudo. Você queria fazer um alfinete, todo mundo puxava o arame, todo mundo cortava, todo mundo dava o polimento, todo mundo vinha e colocava na caixa. Todo mundo tinha as mesmas funções. Não tinha um cara especializado em trabalhar, de puxar o arame, outro encarregado especializado em cortar com o alicate, outro encarregado de dar polimento e outro encarregado de botar tudo dentro das caixas. Todo mundo fazia tudo. O artesão tinha um ajudante, porém não assalariado, pois realizava o mesmo trabalho pagando uma taxa pela utilização das ferramentas. Ou seja, aí o que ele ganhava? Ele era um aprendiz. Ele estava aprendendo a trabalhar. Ah, professor, mas não ganhava nada? O trabalho, ele ganhava conhecimento. E conhecimento, como vocês sabem, é algo que você adquire e leva para a vida toda. Uma vez um filósofo chegou e disse: você pode tirar a vida de alguém, mas não tira o conhecimento que ela possui. Esse corporação e ofício. O comércio também se encontrava sob controle das associações, limitando o desenvolvimento da produção. Tá difícil? As corporações de ofício controlavam, era um negócio extremamente complicado. Aí vão começar a surgir as primeiras manufaturas. As primeiras unidades de produção capitalista, antecessoras das fábricas modernas, constituíam-se de trabalhadores em um mesmo local, recebendo salários pagos pelos mercadores burgueses que viam a produção artesanal como uma atividade lucrativa. Vou ver aqui, primeiras fábricas também, bam. Interessante esse detalhe. Eu fico assim impressionado com uma coisa que me impressiona muito na história, é a questão das fotos. As fotos é algo que
Fico muito fascinado em fazer análise de imagens. Você percebe aqui as condições do trabalhador, o cara sem um EPI, sem nada, né? Pode ser talvez aqui que seja o final do movimento de uma fábrica, ou o início, ele já programando tudo. Olha o sapato do cara, a roupa que ele usava, sem uma luva, sem um capacete. Isso aqui devia fazer uma zoada retada o dia todo. Velho, era muito louco as condições de trabalho aqui. Bem, a Inglaterra adota a sua chamada política de cercamentos. A política de cercamentos era o seguinte: o que são cercamentos? São processos de exclusão dos trabalhadores de seu meio de sustento, as terras produtivas da transição do feudalismo para o capitalismo, mediante a sua transformação em propriedade. Lembrando que no começo tudo era de todos, havia um sentimento de coletividade. De repente a Inglaterra cria a lei dos cercamentos, que era a lei que autorizava qualquer indivíduo poderia pegar a terra, cercar e dizer que era dele. Massa, né? Bom, a lei de cercamentos da Inglaterra. Ela foi implementada no século XVII, que constituiu-se na expulsão de camponeses do campo e beneficiou os ricos proprietários de terra, onde se apossaram das terras e criaram sua propriedade privada no campo. Olhe inicialmente para se criar o que? Ovelhas. Lembre da expressão, olhe. Ovelhas devoravam outras por 10, só por 10. E aí quebrava, e aquele pequeno proprietário de terra, o cara aí saía, e ali eram criados o quê? Ovelhas naquele território que antes era daquele indivíduo. E esse indivíduo que tinha as terras, ele começou a ampliar as terras dessa forma. Por isso a expressão ovelhas devoravam homens. O homem é o lobo do homem. Tem uma música de Pitch que fala disso, né? Houve um tempo em que o homem... O lobo. Os camponeses foram obrigados a irem para as cidades. Ó, o camponês está indo para a cidade, perdendo a condição dele, ou seja, um êxodo rural acontecendo nessa época. Buscando empregos com baixos salários nas manufaturas e nas pequenas fábricas que iam surgindo. Olha, alguns chegavam sem saber nada, não ganhavam nada. Não ganhavam nada. Alguns trabalhavam por um prato de comida. Isso era o acordo e ganhavam conhecimento. Olha que coisa. Isso era um grande negócio para a época. Ah, mas o cara não sabia lá no campo, ele não sabia fazer nada, ele estava chegando na cidade, precisava sobreviver, precisava trabalhar para sobreviver, para ter o que comer, para garantir o que comer. E a coisa funcionava dessa forma. Dessa forma, os industriais e os comerciantes enriqueceram rapidamente. Claro, né? Você cobrando uma mão de obra barata, você sabendo o indivíduo que sabe trabalhar. E lembrando que nessa época, o indivíduo que era aprendiz e queria ser o mestre, que era o responsável por tudo lá na Idade Média, desculpe, nas conexões de as corporações, o que acontecia? Aquele indivíduo tinha que fazer uma espécie de vestibular para virar promoção de idade aprendiz para ser mestre. Aí o cara, por exemplo, um sapateiro, claro que ele ia fazer um sapato super difícil para aquele indivíduo continuar ali como mestre, como aprendiz dele, sem ganhar nada e em péssimas condições de trabalho, ainda sendo cobrado. Imagina que loucura. Bom, da manufatura à maquinofatura. A extração de lã de carneiro era uma das atividades que mais empregavam trabalhadores. O algodão começou a ganhar destaque. Olhe, ovelhas devoravam homens, a produção de lãs. Com o crescimento do mercado, foi necessário o uso da tecnologia para aumentar a produtividade. Pare como isso está relacionado, de certa forma, também, começando a surgir a indústria com a independência dos Estados Unidos. É mais tarde. Mas, de certa forma, vai ter influência, sim. Como vai? E como vai? Até porque são na colônia, em que era região de clima parecido com o clima inglês, as colônias do norte. O que eles fazem? Começam a desenvolver a indústria. E não a indústria de mão de obra salariada, em pequenas propriedades. Enquanto lá embaixo, o que vai acontecer nas colônias do sul,
Eles tinham um clima parecido com o tropical e vão usar mão de obra escrava, a grande propriedade e a monocultura, cultivo de um só produto. Com o crescimento do mercado, foi necessário o uso da tecnologia para aumentar a produtividade. Sim, 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 porque aí você tem uma máquina, ela vai fazer o trabalho de vários homens ao mesmo tempo. E aqui a gente observa outra imagem, olha a imagem aqui, ó, dentro da fábrica, cachorro animal dentro da fábrica, não sabe exatamente que momento é esse, está aqui a figura do fiscal também, que o cara fica encarregado de bater em pessoas dentro das fábricas também, crianças especialmente, mulheres também agredidas constantemente, violência que havia nessas fábricas, porque não tinha lei, velho. Era o que o proprietário queria, eram fábricas assim, em condições geralmente insalubres. A gente nessa aqui tá até boazinha, talvez tivesse até com parede mofada, mas tinha umas até que o teto era mais ou menos aqui, ó, na altura da cabeça do cara. Papai. Bem, aí surge o capitalismo. O capitalismo é um modo de produção ou um sistema econômico e social que se baseia na propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, você gera emprego, você gera renda. Essa é a ideia do capitalismo. Ah, e o lado social, claro, no capitalismo sempre vai ter pobres e ricos. Não dá para imaginar assim. No capitalismo, a pessoa dessa forma também. Bem, na existência de um mercado no qual se realizam as trocas de mercadoria por meio de moedas e na separação entre trabalhadores, também chamados de proletários e capitalistas. Ou seja, cadê? No qual se realizam as trocas de mercadoria por meio de moedas e na separação entre trabalhadores, também chamados de proletários capitalistas. Tá difícil aí? No sistema capitalista, como é que funciona? Você tem lá as relações bancárias, que funcionam as relações bancárias, a moeda e a busca de lucros. E o que acontece com essa relação do fortalecimento da burguesia com as desigualdades sociais, através do uso da mão de obra assalariada. Ou seja, por exemplo, vou explicar melhor. Eu quero trabalhar em um local. Aí, para eu trabalhar nesse local, o que acontece? Eu vou chegar nessa empresa e vou alugar minha mão de obra por 30 dias. Por 30 dias. O que isso quer dizer? Bom, eu vou trabalhar e vou, durante 30 dias, vender o que eu tenho em produzir. Só que é o seguinte, ninguém paga ao indivíduo 10 para ele produzir só 10. Paga ele 10 para ele produzir 1.000. Quer ver uma coisa? Pense quanto é o salário de Cristiano Ronaldo. É pouco. Sabe por quê? Porque quando ele gera de lucro para essas pessoas que financiam ele, que tem a grande ideia de dizer assim, não, velho, vamos botar esse cara fazer propaganda, enquanto ele está cobrando, a gente vai pagar. Ou seja, se o cara ganha, paga aquele salário a ele, fatura muito mais. O cara é uma marca. Pense desta forma. Quando você a próxima vez que você vê alguém ganhando muito, pode ter certeza que alguém está ganhando muito mais que ele. Ganha muito mais que ele. Tá difícil, gente? Bom, etapas do processo de industrialização e produção. Bem, a ambição pelo consumo leva o artesão a aumentar a produção e o comerciante a dedicar-se à produção industrial. Olha que interessante. Claro que o cara, se ele sabe que ele pode produzir 1.000, ele vai pensar em ter 10.000. Leva o artesão a aumentar a produção e o comerciante a dedicar-se à produção industrial. Ocorreu um aumento da produtividade do trabalho devido à divisão social da produção. Cada trabalhador realizava uma etapa da confecção de um único produto. Surgiram depois as primeiras fábricas, com trabalhadores assalariados que não tinham controle sobre o produto de seu trabalho, pois cada um deles só realizava uma etapa da produção. Lembra quando eu falei lá atrás da fábrica de alfinete? Produtividade, vai aumentar a produtividade. O que vai acontecer? Vai ter agora a figura do chefe e do... Vai ter o patrão, o chefe e os empregados. Encarregado e os empregados. O encarregado é que é o responsável por tudo, fazer tudo funcionar. Cada trabalhador realizava uma etapa da confecção de um produto. O que é que isso quer dizer? Lembra quando eu falei lá atrás da fábrica de alfinete?
Pronto, todo mundo puxava o alfinete, todo mundo cortava puxava o arame, todo mundo cortava o arame, todo mundo dava polimento, todo mundo botava na caixa. Agora não, agora o cara fazia o seguinte, botava um cara especializado só em puxar o arame, outro especializado em cortar, outro especializado, dois especializados em dar polimento e um só especializado em colocar tudo dentro da caixa. A produção multiplicou. Foi bom para o patrão? Sim. Por que foi bom? Porque o cara aumentou a produtividade dele. Ah, mas o empregado também foi bom, que ele só ficou fazendo uma coisa. É. Porém, o seguinte, quando ele saísse daquele local e fosse procurar emprego em outra fábrica, e só se ele só soubesse, por exemplo, agora, só puxar arame, só podia ser um puxador de arame a vida toda. Ele nunca seria um cara que desse polimento. Ele nunca viraria o chefe. Ele ia ser a vida toda aquilo ali. Aquilo limitou a capacidade dos trabalhadores. Parou pensar nisso? Quer ver coisa? Muito professor de história fazer conta de matemática. Véi! Deus do céu, que negócio de dúvida aqui. Que negócio de dúvida aqui. Rapaz, é um negócio complexo. Ai, ai. Bem, da forma pela qual a fabricação de alfinetes é hoje executada, um operário desenrola o arame, o outro endireita, o terceiro corta, o quarto faz as pontas e o quinto afia as pontas para a colocação de cabeça de alfinete e assim por diante. Adam Smith, A Riqueza das Nações. São Paulo, no segundo livro. O que é que Adam Smith quer dizer com isso aqui, com essa expressão? Olha só. Que agora cada funcionário estaria encarregado de uma etapa da produção dos alfinetes. Na maquinofatura ou no maquinismo, o que é que acontece? O trabalhador passou a estar submetido ao regime de funcionamento da máquina e à gerência direta do empresário. Cada trabalhador realizava uma etapa da produção, ou seja, você vai trabalhar 6 horas por dia. Ninguém trabalha 6 horas por dia. Eu trabalhava naquela época 12 a 14 horas por dia, no começo da Revolução Industrial. Não tinha lei que organizasse isso, o indivíduo não tinha direito a férias, aposentadoria, nada. E se ele sofresse um acidente, ele perdesse a mão, por exemplo, tinha que esperar outra mão nascer, para voltar ao trabalho. Ele não tinha direito a nada. Acabou o trabalho, acabou tudo, acabou a responsabilidade do patrão com ele. Olha que interessante. Ah, o direito trabalhista não. Era comum, você ter casos de mulheres que faziam, sabe o quê? As mulheres chegavam, davam a luz e voltavam para a produção, principalmente na tecelagem. Mas eram tempos difíceis mesmo da condição do trabalhador. O professor de direito trabalhista não tinha nenhum. O indivíduo não tinha direito a nada. Bom, as mulheres formavam mais da metade da massa trabalhadora. Por que isso? Porque as mulheres eram mão de obra mais barata do que os homens. Você podia empregar o homem, digamos assim, um homem pagando 1.000, uma mulher pagando 750 e criança pagando 250. Estou dando um exemplo. 1.550, desculpe. Mas eu disse a você, professor de história, sabe fazer conta. Era a metade de negócio de dúvida. Aí o seguinte, o que acontecia aí? Gente, era um processo tão louco, porque era muito melhor você pegar e botar uma mulher para trabalhar. Tava menos direitos, ó, trabalhavam mais, não reclamavam tanto, não faziam greve, não tinham o costume de fazer uma tradição de greve, de quebrarem máquinas, e eram mais submissas, aceitarem tudo, porque ela tinha que garantir o sustento em casa por causa dos filhos, geralmente. E o marido estava desempregado. Alcoolismo nessa época, em especial na Inglaterra, era uma coisa constante, as pessoas dependentes de algo também por depressão, suicídio, vixi, era um negócio de louco nessa época aí. Pode ir. Disciplina rigorosa, tinha horário de entrada, de saída, tinha leis que não poderiam acontecer dentro das empresas, como, por exemplo, fumar, que eu acho bem correto também, não poderia se comunicar, não poderia ter empresas que não deveria até se dar um sorriso. Deveria até se dar um sorriso também. Enfim, era algo extremamente complexo. Ambiente com péssima iluminação, local escuro pra caramba. Abafados e sujos. A gente vê também aqui, ó, o pessoal trabalhando aqui, provavelmente há várias horas por dia, e não tinha condição, nem não tinha certeza que ia receber salário, não, ainda tinha isso. Tempos difíceis.
Depois da política do cercamento, a consolidação das grandes propriedades com a expulsão de um grande número de camponeses deu-se à massa dos homens livres, no sentido de estarem desprovidos de qualquer propriedade e desligados da autoridade de um senhor, prontos, portanto, a se tornarem mão de obra industrial. Todo mundo livre, não tinha trabalho no campo, tinha que vir para a cidade, virar trabalhador urbano. Nas fábricas, os empresários impuseram-lhe duras condições de trabalho, com baixos salários, para assim aumentar a mais-valia. O que é a mais-valia? É a diferença entre o que você recebe e o que você produz. Digamos assim, você recebe R$1.000 por mês, mas você produz de lucro para o seu padrão 10 mil. Então, sua mais-valia é de 9 mil. Vai valer 9 vezes, você vale 9 vezes. Ah, mas o cara faz investimento dele. Sim, ele faz o investimento dele, tem muito imposto para pagar, sim, mas é algo que a ser pensado a respeito disso, né? Algo que pode ser pensado com um salário um pouco maior também. Mas são outras discussões que não cabe a gente ficar aqui entrando em mérito disso. Cadê? Nas fábricas, os empresários em duras condições. A disciplina fabril era rigorosa nas fábricas, sim. E as condições de trabalho quase nunca ofereciam a menor segurança. Como eu disse a vocês há pouco, era comum gente perder mão, era comum acontecer acidente de esteira partirem, ter incêndios também, acontecer por causa da eletricidade também, que era bem fio descoberto, enfim, correr incêndio era algo que poderia acontecer sempre também. Histórias terríveis daquela época. Em algumas fábricas, a jornada de trabalho ultrapassava 15 horas por dia. E os descansos e férias não eram cumpridos. Mulheres e crianças não tinham tratamento diferenciado. Veja bem, sabe o que é você botar 15 horas de trabalho para uma criança? 5 a 10 anos, a idade dessas crianças. Começavam a trabalhar com 5 anos de idade. Tem uma carga horária imensa. Vai acontecer o quê? Com um adulto, você gera problema, imagine com uma criança. Ah, professor, mas por que sindicato? Justamente para isso, para evitar os abusos das classes. Ok? Uma produção em série. Dentro das fábricas, cresceu novamente a divisão do trabalho, levando a produção em série, ou seja, 300 sapatos vermelhos, 300 vestidos azuis, produzir tudo na mesma forma, ou então no mesmo modelo para tudo, só que numa grande quantidade. Para maximizar o desempenho dos operários, as fábricas subdividiram a produção em várias operações, cada trabalhador executando uma única parte do processo, sempre da mesma maneira. O aparecimento da máquina não só revolucionou o sistema de produção, como transformou o dono de forjas, de fiações e de tecelagens numa forte burguesia industrial. Olha que interessante. A máquina veio para revolucionar, para acelerar o trabalho. Imagine, por exemplo, a máquina de costurar. Quantas costureiras você levariam? Aquela máquina faria o tempo, quantas costureiras, aquela quantidade de roupa, digamos assim, o tempo daquela quantidade de roupa, tá? 100 camisas para serem feitas. Aí você botava 100 costureiras. Se você botasse na máquina, quanto o tempo que ganharia para isso? Era uma produção em quantidade. Tudo mesmo, um negócio de louco. Bem, a mecanização da produção cria o proletariado rural e urbano, ou seja, os trabalhadores do campo e da cidade, composto de homens, mulheres e crianças submetidos a um trabalho diário exaustivo no campo e nas fábricas também. Ou seja, não era só na fábrica que o bicho pegava também no campo. Surgiu como figura dominante da vida econômica, a produção, o trabalho industrial e o trabalho assalariado. Ou seja, bem-vindos ao novo mundo. Trabalho sem direito algum dentro das indústrias. É um negócio de lucro. A Revolução Industrial encerrou a transição entre feudalismo e capitalismo. A fase de acumulação primitiva de capitais e de preponderância do capital mercantil. É difícil. Ou seja, se eu pudesse, francamente, toda vez eu digo isso. Se eu ouvi um historiador uma vez ele falando o seguinte, que se ele pudesse contar a história da humanidade, fazer um resumo de todo o conteúdo de história, ele pegaria 3 revoluções. A Revolução Agrícola,
a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Você tem noção do que é isso? Como isso mudou a história da humanidade e como alguém chega e diz assim, seria a síntese do programa de história. Revolução Agrícola, o cara passa a comer melhor, não precisa mais ir para longe para caçar, sobrou tempo, modificou muita coisa. Revolução Industrial aumentou a relação do indivíduo com o dinheiro, a busca pelo lucro. E Revolução Francesa, agora todo mundo era igual perante a lei. Sem contar que, em determinado momento, surgem novas classes, né? Ali em cima. É bem curioso isso. A Revolução Industrial encerra a transição entre o feudalismo e o capitalismo. A fase de acumulação primitiva de capitais e de preponderância ao capital mercantil. Bem, a mecanização, o que ela faz? Ela desqualificava o trabalho que tendia a reduzir o salário. Tá difícil aí? Aí o seguinte, havia frequentes paradas na produção provocado pelo desemprego. Nas novas condições, caíam os rendimentos, contribuindo para reduzir a média de vida. Uns se entregavam ao alcoolismo, como eu disse a vocês lá na frente, né? O indivíduo ficava pobre, fracassado, perdido na vida, aí ele chegava e começava a se entregar ao álcool, desempregado, com filho em casa, mulher que sustentava. A questão psicológica dos trabalhadores é extremamente abalado disso aí. A depressão, até chegar ao alcoolismo, por fim, o suicídio. Ou seja, máquina para trabalhar no lugar de várias pessoas, isso vai gerar um problema, reduz o salário e aumenta o desemprego. Por que aumenta o desemprego? E reduz o salário, porque aumenta o desemprego. Você vai começar a ter muita gente procurando emprego e pouca gente oferecendo. Né? E aí aquele negócio, se quiser assim, olha a humilhação. Amigo, você notou que é assim o inverso? Se você sabe fazer uma coisa que muita gente está procurando, seu salário vai lá para cima. Mas se você quer fazer uma coisa que todo mundo faz, seu salário fica igual de todo mundo. E aí você tem que submeter o que esse cara aqui deseja. Inverta os papéis. Cuide, seja o melhor para ser esse aqui. Ou se você for um desses, você ser um assim, ó, acima da média de todos eles. Que a vaga será sempre sua. Ah, mas é pouco, sim. Pouco hoje, mas aí pode ser uma espécie, todo local que você passa, é uma espécie de você acumular experiência. Isso faz toda a diferença. Em muitas horas. Bem, mas novas condições caíram os rendimentos, contribuindo para reduzir a média de vida, estragar o alcoolismo. Outros se rebelavam contra as máquinas. Aí, ó, começa a outra parte da história. Introdução, e agora outra parte. E fábricas destruídas em Lancaster e Lancashire, em 1769, 10 anos depois. Proprietários e governo organizavam uma defesa militar para proteger as empresas, eram os chamados quebra-máquinas que estavam surgindo. As fábricas pareciam prisões e o serviço era árduo. Daí a dificuldade inicial em se encontrar trabalhadores com número suficiente. Velho, pense no seguinte, ó. Como era uma fábrica, você era toda murada, tá? E um presídio. Repara a comparação. Portões altos na frente. Todas as fábricas são assim. Portões altos na frente, muros altos. Você tem dentro do local de trabalho a janela no alto também, para não ter concentração, você não tirar a concentração em nada, só ficar ali no trabalho. A figura de quê? De um indivíduo que tem uma visão panorâmica de todo mundo, de olhar como estão os trabalhadores reunidos, o que está cada um fazendo. Repare que numa fábrica, sempre os escritórios ficam onde em cima, onde fica a questão do patrão. Hoje outras colocam o que? Câmeras. Aí o seguinte, ele ria do controle social, parecendo um presídio mesmo, né? Visão panorâmica. E, por outro lado, você tinha a figura de, dentro das fábricas, deveria ter um caráter religioso e militar. Ou seja, a ideia do autoritarismo, do medo. O senhor está despedido. Fazenda, pai. O senhor está mostrando saia. Bem,
Os secretários de governo organizaram a defesa militar para proteger-se das empresas. E as fábricas pareciam prisões e o serviço era árduo. Daí a dificuldade inicial em se encontrar trabalhadores em número suficiente. Os industriais passaram a empregar mulheres e crianças, cujo salário era menor e em larga escala. Olha, como eu falei com vocês há pouco, lá dentro do trabalho árduo, as indústrias passaram a empregar mulheres e crianças cujo salário era menor e uma quantidade cada vez maior, ou seja, mais homens desempregados. As crianças, por sua maior flexibilidade e menor porte, eram usadas para puxar os vagonetes dos túneis das minas ou para consertar fios quebrados atrás das máquinas. Geralmente eram fios descascados, a criança poderia tomar choque ali e morrer eletrocutada. Era comum, fios ruídos por ratos também, as condições das fábricas não era boa, e a criança entrava para consertar o fio ficar ali preso, ela morrer eletrocutada, enfim. Era sem trabalho, sim. Tinha indenização? Não. Morreu, lamento, já foi. Era assim que a coisa funcionava. Bem, aqui crianças trabalhando, repare que a criança corre risco aqui de perder um dedo em uma dessas coisinhas aqui, a jornada de trabalho é excessiva. Olha a condição dessa criança aqui, porque não dá para ver que esse negócio na frente. Você vê a criança de chinelo, Bruno. De chinelo não, descalça. Sem equipamento de proteção e segurança nenhum. As mãos sem uma luva, sem um capacete. Isso aqui deve fazer uma zoada retada sem um protetor de ouvido. Negócio extremamente tenso. Bem, assim, eu submeti o seu trabalho com maior facilidade. E eram selecionadas entre as crianças amparadas pelas paróquias, ou seja, que eram crianças mais disciplinadas, mais destinadas a aceitarem certas coisas. Cadê? Elas faziam os contratos com o fabricante que se comprometia a alimentar e educar os meninos e meninas seguidos para o trabalho. Na realidade, os aprendizes de paróquias ficavam confinados nas fábricas, isolados da sociedade e do arbítrio do patrão. Ou seja, ficava ali na paróquia achando que estava fazendo mentira, ficava na fábrica trancado vários dias, várias horas, era um trabalho quase que escravo. Os relatos sobre o emprego de crianças nos primeiros anos da Revolução Industrial não foram raros. Denúncias sobre torturas e maus-tratos dispensados. Você tem ideia dentro dessas fábricas, existia um cara encarregado em espancar as crianças. Ei, a realidade mudou? Bom, Zé, vamos lá. Tinha uma fábrica na Inglaterra no século XVIII. Ó, condição dos meninos. Arriscado. Rapaz, quantidade de acidente com adulto já é grande. Imagina com criança. Esse negocinho aqui quebrar, o acidente. Olha, rapaz, eu não gosto nem de pensar. Bom, criança numa pedreira no Brasil, no interior do século XXI. Mudou? Infelizmente, nós sabemos que as fábricas impunham uma disciplina de trabalho mais rígido do que existe nas oficinas manufatureiras. O operário foi obrigado a ser assíduo e ajustado às novas necessidades da produção fabril. O ponto diário de entrada e de saída e desconto no salário em caso de faltas ou desatenção. As extensas jornadas de trabalho se estendiam por 12 a 16 horas por dia. Aí você tinha mais 2 horas de entrada e saída da fábrica e o resultado disso tinha 18 horas. Aí sobram 6 horas para você tomar banho, almoçar, dormir e estar pronto para outro dia. Pensou? Quando eram crianças era pior ainda. Sem feriados ou férias. Olha que lindo. Não tinha essa história não, de domingo, velho, não tem isso não. Não se respeitando nem mesmo os domingos. Acidentes ocorreram com frequência devido aos curtos períodos de descanso. Ou seja, o cara dorme mal, a tendência é o cérebro dele não começar a funcionar igualmente. Bom, aqui, nesse gráfico aqui, vamos ver quem era a classe operária. Dentro das fábricas que surge a nova classe, a classe operária, submetida nessa fase inicial à esgotante jornada de trabalho, que variavam de 12 a 16 horas diárias, e sem descanso semanal, sem instalações apropriadas e sem nenhuma segurança. As fábricas ofereciam risco e danos à saúde e à integridade física dos operários. As mortes e doenças contraídas nas fábricas reduziam consideravelmente a expectativa de vida dos operários. Aqui nós vimos a quantidade de adultos que haviam, vimos a quantidade de operárias aqui também em vermelho,
de ver de os jovens entre 13 e 18 anos e uma boa parte significativa parcela de crianças, 13 anos para baixo, 12 anos, até 12 anos, de 5 a 12 anos. Ou seja, a quantidade de adultos trabalhando, de homens adultos trabalhando, era muito menor do que a de jovens, ou seja, era muito difícil, é muito mais fácil, mais barato empregar mulheres e crianças e jovens do que um homem. Depressão, geral. Bem, como toda ação tem uma reação, os operários reagiram. De que forma? Eles reagiram contra os salários baixos, jornada de trabalho extensa, a lei da oferta e da procura, seja muita gente desempregada também, trabalho de menores de 6, 8 e 10 anos que eram empregados, e 5 que eu falei há pouco também, o trabalho da mulher, o meio do trabalho invariavelmente insalubre, o que é isso? É um cara trabalhado com zoada, com aquele barulho danado, é um cara trabalhar num local que tem um cheiro desagradável, considerado de saúde, ou seja, tudo que faz mal para a saúde. Vieram reivindicar isso aqui. Né? Louco isso aqui. Né? Parece até absurdo. E aqui vimos, como vendo a classe operária, tenha se concentrado inicialmente no plano secreto, à margem da lei, porque eram proibidos os sindicatos, a polícia vinha dar uma porrada a mando dos patrões, né? Tanto que vai ter um rei na época na Inglaterra que ele vai criar uma lei, a lei dos mendigos e vadios, que qualquer pessoa que fosse pega sem estar trabalhando, o que acontecia, o indivíduo era queimado era marcado com ferro na testa, de vadio. A primeira vez ele era advertido, a segunda vez ele é marcado com ferro na testa, que era proibido ficar desempregado. Olha que loucura. Mas a história da humanidade tem uns negócios de louco. Bem, embora o movimento da classe operária tenha se concentrado inicialmente no plano secreto, a margem da lei que o seguia, a reação veio de forma atuante. Era comum ver protestos de trabalhadores, pois não restava a eles outra defesa, com o momento grevistas, ou seja, fazerem greve, sabotagem e boicote, além de alguns convênios coletivos e as primeiras associações. Vejam bem, não eram nem sindicatos ainda. Eram convênios coletivos. O que é isso? É o que serve para uma classe servir para todas as outras. E veio variar para essas classes reunidas para criarem uma convenção. Desculpa. E as primeiras associações não eram sindicatos ainda. A gente vê aqui a imagem, mais uma vez, pessoas protestando, trabalhadores, né? Nas fábricas no frio, bicho pegando. E o que é greve? Rapidinho. Greve é qualquer suspensão ou paralisação de serviços mediante não haver mais nenhum acordo. O nome greve surge a partir, na Revolução Francesa, a partir do nome Place de Greve, que era uma praça da França onde as pessoas se reuniam. Como tinha muito desempregado ali, as pessoas ficavam ali e o nome virou greve. Greve. Interessante. Tem vários tipos de greves. A gente pode citar, por exemplo, a greve de fome, que é comum quando os presos fazem isso, reivindicando alguma coisa. A greve de silêncio, quando o neguinho se recusa a responder ou falar sobre determinadas coisas. Você poderia citar também a questão da Operação Tartaruga. O que é isso? Digamos assim, o indivíduo vai sair de Feira de Santana para Bahia dirigindo a 20 km por hora. Ou seja, ele vai diminuir a produção dele, mas não vai parar de trabalhar. Aquela Operação Tartaruga. É uma forma de mostrar protesto e greve também. É difícil. Várias formas de greve, não é somente aquela que você está habituado a ver. Aí o pessoal se organiza. Alguém no momento ludista, liderado por Ned Ludes, que os caras chegavam, já falei dele um pouco, por isso que eu estou adiantando aqui. Os caras chegavam, invadiam fábricas e quebravam a máquina. Na verdade, eles não tinham consciência de que o inimigo deles não era a máquina. Não é? Não era a máquina o inimigo dele. Isso foi... indivíduos foram condenados até a pena de morte por usar e por praticar o ludismo também. É uma sindicalista. Depois vai surgir outro movimento chamado Movimento Cartista, em 1836, quando a Associação de Operários liderados por um cara chamado, dois caras, Pedro O'Connor e William Lovett. Eles reivindicavam direitos políticos, como o sufrágio universal, o direito de voto,
o voto secreto, a melhoria das condições de trabalho, jornada de trabalho, e para isso redigiam a Carta do Povo, solicitando um conjunto de reformas junto ao parlamento. Senhores, tomem aqui uma carta contando que nós, a nossa condição, é bem nessa linha mesmo. Ficou aqui massa. O cartis, bom, muito bem, isso não deveria ser junto. Não sei o que aconteceu, acho que o slide reduziu, sei lá. Mas enfim, no original ele aparece bonitinho. É aquela disputa, né? Laptop versus computador, velho, computador mil vezes, viu, certo? Ah, mas tem uma grande compensação, velho, a velocidade que você ganha para tudo é um negócio assim assustador. Bem, claro, depende do seu computador e do seu PC também, né? Bom, depois de muitas tentativas e lutas, o castigo foi se dissolvendo até chegar ao fim. O cara, por exemplo, queriam chegar e reivindicar. Senhor padrão, nós estamos reivindicando condições de trabalho. Eles queriam uma carta aos padrões, chegar aos parlamentares para transformar em lei e tal. Só que as coisas decidem não você. As três uniões dos sindicatos, que era a associação formada por trabalhadores que possuíam uma evolução muito lenta das reivindicações que faziam. Porém, evoluíram e formaram os sindicatos, que eram um sistema de organização que defendiam seus direitos. Que, além de ser os fogos de resistência e exploração capitalista, mas tinham dificuldade de atuação. Eram inicialmente os primeiros sindicatos. Né? Que vai dar origem ao sindicato, vai ser esses caras aí, as três uniões e os três uniões. A partir desse momento, começaram a surgir organizações da federação que unificavam várias categorias de trabalhadores. Em 1830 foi fundada a primeira entidade local dos operários ingleses. Chegou a ter cerca de 100 mil membros. 100 mil membros. E aí os movimentos de contestação ao capitalismo. Vai surgir o anarquismo. Não sei se tem alguma coisa que não tem. Bem, o anarquismo é aquela corrente que pregava que não devia ter leis. E a corrente socialista, que achava que os meios de produção não deveriam ser do indivíduo e deveria ser de controle do Estado. No sistema socialista não iria haver diferença de classe, pobres e ricos, mas todo mundo seria unificado. Só que a coisa não funcionou bem assim, né? Porém, havia forte repressão também. No capitalismo tem uma repressão, velho, é uma briga eterna isso aqui, o socialismo e o capitalismo. E eu digo sempre, não existe sistema perfeito. Capitalismo, feudalismo, absolutismo, anarquismo, nenhum presta. Todos eles são forma de dominação e poder. Se liguem nisso sempre. Aí o socialismo ele vai se dividir em correntes. Vai ter o socialismo utópico, liderado por Robert Owen e Saint-Simon, e o socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels. Atenção, bonito. O socialismo é a diferença de um para o outro. O socialismo utópico era aquele modelo socialista que pregava o seguinte, que os patrões iriam se sensibilizar com as condições dos empregados, iriam chegar e distribuir a riqueza dele com os empregados, com os seus empregados. Imagine, por exemplo, grandes empresários brasileiros chamando seus funcionários assim, olha, a partir de hoje eu quero dividir meu lucro com vocês são meus sócios, meus parceiros, para acabar com a pobreza. Por isso que o nome é utópico. O utópico vem de Utopia, aquela obra de Thomas More, que fala do mundo perfeito. A gente sabe que nunca vai existir. E o socialismo científico baseava na ideia de que o motor de movimentação da sociedade seria a luta de classes. Como assim, professor? Luta de classes? Sempre uma classe dominante contra a classe dominada. É a chamada visão marxista da história. Bem, sociedade ideal sem definir metas, esse era o objetivo do socialismo utópico e criticava o sistema capitalista. A crítica do sistema capitalista, esse era o objetivo do socialismo científico, combater de frente mesmo. Esse aqui aconteceu, sim. Pouquíssimos casos, mas pouquíssimos casos, proporcionalmente falando, com relação à quantidade de empresas que continuaram na mesma coisa. Mas esse aqui aconteceu uma quantidade bem maior. Tá? Bem, o anarquismo, já falei, é um movimento político que defende uma organização social baseada em consenso e na cooperação de indivíduos livres e autônomos, sendo abolidos entre todas as formas de poder. A anarquia seria, assim, uma sociedade sem poder, em que os indivíduos de uma dada sociedade se auto-organizariam de tal forma
que garantiriam, em todas as circunstâncias, a mesma capacidade de decisão a todos os membros. A sociedade representa-se como uma utopia. Ou seja, era uma sociedade sem governantes, sem governados. Todo iria existir uma coisa chamada consciência coletiva, que todo mundo era responsável por tudo. Como assim? Faz o que tu queres, depois é tudo da lei. Tipo assim, né? Que não ia ter lei nenhuma para julgar sua vida. Graças a esses movimentos, os operários conseguiram uma série de vitórias, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho para 10 horas, eram 16, passou para 10, já era uma conquista. A proteção ao trabalho de mulheres e crianças, que eram permitidos alguns serviços em determinados horários, outros não. A reforma do Código Penal e a regulamentação das associações políticas. Essas reformas abrangeram toda a vida social, consolidando a ordem burguesa. Os sindicatos foram fortalecidos. A liberdade de opinião foi regulamentada e o sistema de cooperativas foi defendido. Tá ok? As cooperativas foram regularizadas. Bem, a Revolução Industrial vai criar o organograma aqui, ó, molinho, molinho, molinho. Você teve a Revolução Industrial, consequentemente, o êxodo rural e urbano. As pessoas saíram do campo e vieram para a cidade também, atraídos por empregos que perderam seus empregos no campo por causa das leis de cercamentos, no caso da Inglaterra. Vai fortalecer o capitalismo, vai provocar o crescimento econômico, vai gerar o trabalho assalariado, surge a classe operária, vai surgir as teorias opostas ao capitalismo, por fim, os direitos trabalhistas sociais vêm a ser alcançados. Ou seja, eram os partidos de esquerda que brigavam para ter essas ideias de melhores condições de trabalho, que você hoje adota como algo de comunista. Bom, queridos, é só. Muito obrigado por tudo, perdão por algumas coisas, e é isso aí. Tchau, galera. Obrigadão. E deixando claro para vocês, mais uma vez, não é nada fácil fazer aula, é algo extremamente cansativo. Vocês terem ideia, são 3 horas da manhã agora, o bicho está pegando. Valeu, galera. Obrigadão, espero que vocês tenham gostado mesmo e é só.